Em novembro de 1978, o mundo ficou em choque. Mais de 900 pessoas tiraram a própria vida de uma forma coletiva em uma comunidade isolada, na selva da Guiana. Esse evento macabro ficou conhecido como Massacre de Jonestown e foi liderado por um homem que se dizia o salvador da humanidade, Jim Jones. Olá, eu sou Luna Sandin, eu sou psicóloga clínica e forense e bem-vinda ao meu canal Psicóloga Lado B. Aqui nós mergulhamos nas mentes mais obscuras da história, com base na psicologia, nos fatos verídicos e na análise clínica e criminal. E se você se interessa por casos criminais e histórias impactantes, te convido a me seguir aqui na Psicóloga Lado B. Curte, segue e ativa o sininho. Se você achar que é interessante, você pode me seguir nas outras redes sociais também. E hoje você vai conhecer a trajetória de Jim Jones. Também vamos conhecer a origem dos templos dos povos e entender como foi que um culto que começou com promessas de igualdade terminou como uma das maiores tragédias contemporâneas. Jim Jones nasceu em 1931 no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Desde criança, ele demonstrava traços curiosos e um pouco preocupantes também. Era obcecado por religião, morte e poder. Ele fazia sermões no quintal, realizava pequenos funerais para animais e já mostrava comportamentos autoritários e manipuladores. Filho de um pai alcoólatra e uma mãe ausente, Jim cresceu em um ambiente emocionalmente negligente e, como muitas crianças nessa situação, ele buscou controle e encontrou esse controle através da fé. Já na adolescência e juventude, ele frequentava igrejas pentecostais, mas também era fascinado por comunismo e justiça social. Jim Jones queria mais do que pregar, ele queria liderar, ser adorado e também controlar. No ano de 1950, ele fundou o Templo do Povo. A proposta parecia revolucionária. Era uma igreja inclusiva, antirracista, socialista e comprometida com a igualdade. E sim, muita gente viu ali uma esperança real. Mas enquanto isso, nos bastidores, o Jim usava umas técnicas de manipulação. Ele usava táticas de controle psicológico, como por exemplo, ele isolava os fiéis de suas famílias. Ele recolhia as confissões de cada membro para depois usar de forma chantagiosa. Ele também simulava algumas curas milagrosas. E com o tempo, esse templo cresceu. E o Jones resolveu levar todos os seus membros para a Califórnia. E lá, com todo o seu carisma, ele conquistou fama, poder político e algumas influências muito importantes. Na metade dos anos 70, com algumas denúncias na mídia e desconfiança crescente, Jim ficou paranoico. Ele acreditava estar sendo perseguido pelo governo, pela CIA, pela imprensa e então decidiu fugir. E no ano de 1977, com mais de 1.000 seguidores, ele se mudou para a Guiana, na América do Sul. Lá ele criou a Jonestown, que era uma comunidade socialista isolada no meio da selva. E esse lugar era como se fosse o paraíso socialista prometido para eles. Mas isso só na teoria, né? Porque na prática era um campo de trabalho forçado, cheio de doutrinação, onde os seguidores trabalhavam exaustivamente. Discos com sermões paranoicos eram tocados dia e noite. E ninguém podia sair dali sem a permissão dele. E ai de quem tentasse fugir. Quem tentava e era pego, era punido publicamente. Mas em 1978, um congressista americano chamado Leo Ryan foi até Jonestown investigar denúncias de abusos. E durante a visita, alguns membros pediram socorro e disseram que queriam sair dali. Na saída, o Ryan e a sua comitiva foram emboscados e mortos por seguidores armados. Horas depois, Jim Jones deu a ordem. Todos deveriam beber um coquetel de cianeto com suco. Era uma espécie de... Você sabe bem o que eu estou falando, né? Todos tiraram a própria vida de forma coletiva. Os pais deram veneno para os seus filhos e as crianças morreram primeiro. Ao final do dia, tinha mais de 900 pessoas sem vida, incluindo mais de 300 crianças. Jim Jones foi encontrado com um tiro na cabeça. Suspeita-se que ele também tirou a própria vida, mas ninguém sabe ao certo se ele mesmo puxou o gatilho. Do ponto de vista psicológico, o Jim Jones apresentava comportamentos bastante significativos, um perfil complexo e altamente perigoso. Enquanto psicóloga forense, aqui eu vou destacar algumas observações que eu fiz de acordo com o meu trabalho. O Jim apresentava algumas características do transtorno de personalidade narcisista, onde ele tinha um sentimento grandioso de importância, aquela necessidade de adoração, e ele também nutria uma fantasia muito forte de poder ilimitado. Ele também tinha características
características de personalidade paranoide. Ele era extremamente desconfiado de tudo e todos, ele não confiava em ninguém. A interpretação sobre o que ele entendia era sempre entendido de uma forma de ameaça. Tudo para ele era uma ameaça. E ele nutria um sentimento forte de perseguição. E, obviamente, ele tinha comportamentos psicopáticos, como a manipulação, a mentira, a frieza afetiva e a ausência de culpa em tudo que ele fazia. Tanto é que foi muito simples para ele fazer com que todos bebessem essa dose de cianeto. Além disso, o que a gente vê em Jonestown foi o clássico comportamento manipulador, o que causava nas pessoas uma dependência emocional forte, o desgaste psicológico e o medo, sem esquecer da destruição da autonomia individual. O caso de Jonestown é uma ferida aberta na história, nos mostra o poder destrutivo da fé cega, da manipulação e da ausência de senso crítico, e nos lembra que líderes carismáticos nem sempre querem o bem coletivo. Às vezes eles querem apenas se tornar deuses sobre a vida dos outros. E é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, me segue aqui no canal e ativa as notificações. E não esquece, se você achar interessante, me segue nas redes sociais vizinhas também. E até o próximo mergulho na mente humana.